Olá, amigos da TV Justiça. O Direito Sem Fronteiras volta esta semana a ter Cuba como tema. Na semana passada, nós discutimos a história, as ideologias e a relação da ilha com a comunidade internacional. Hoje, nosso assunto é o embargo ao país. Instituído em 1962, ele voltou a ser discutido e votado recentemente na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Os nossos convidados para o tema de hoje são o advogado e professor de Relações Internacionais, Juliano Cortinhas, e o economista e professor de Economia e Políticas Públicas, Flávio Pereira de Souza. Antes, a gente acompanha uma reportagem sobre o tema da semana. A Assembleia Geral da ONU discutiu e votou no fim de outubro, pela 23ª vez, a resolução sobre o bloqueio econômico a Cuba, que já dura mais de 50 anos. E, mais uma vez, foram 188 votos a favor do fim do embargo, 3 abstenções e apenas 2 votos contrários, o dos Estados Unidos e de Israel. Apesar de o tema já ter sido pauta por tantas vezes na Assembleia da ONU e ter conseguido também a condenação maciça dos países ao bloqueio comercial imposto pelos americanos a Cuba, a decisão não tem efeito obrigatório, é apenas uma recomendação e só teria efeito vinculante se aprovado pelo Conselho de Segurança. Os embargos econômicos dos Estados Unidos contra Cuba começaram parcialmente quando Eisenhower, o então presidente norte-americano, reduziu drasticamente a importação do açúcar cubano em resposta às nacionalizações feitas pelo novo regime de Fidel. 2 anos mais tarde, a implantação de mísseis soviéticos em Cuba culminou no bloqueio econômico total ao país, oficializado pelo presidente Kennedy em 1962. O governo cubano estima que o bloqueio já tenha causado um prejuízo de mais de $1 trilhão ao país. E, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina no Caribe, ele é um entrave às mudanças que o governo de Raul Castro começou a implantar ali. Eu começo perguntando ao professor Juliano, especificamente com relação a essa última votação que aconteceu, como vimos na reportagem, no mês de outubro. A votação, seguindo situações anteriores, foi por ampla maioria no sentido de se retirar o embargo. 2 votos foram contrários, voto esse dos Estados Unidos e, no caso de Israel também, que fazem com que o resultado seja o mesmo. Continua tudo na mesma, o que não é necessariamente, ou melhor, de maneira nenhuma, é uma novidade. Como a reportagem bem coloca, é a 23ª vez que o tema é votado na Assembleia Geral da ONU e, novamente, a gente tem um resultado não surpreendente. É um resultado já esperado. Os Estados Unidos, como o país que colocou o embargo a Cuba desde fevereiro de 62, na presidência do John Kennedy, é um país que não vai votar favoravelmente ao fim do embargo ainda. Existe a possibilidade de que isso aconteça, no futuro, eu diria a médio prazo. O presidente Barack Obama já vem sinalizando com essa possibilidade diante da maior abertura que o Raul Castro vem propiciando ao país, mas ainda não foi o momento, considerado pela política externa do Departamento de Estado norte-americano, de alterar o status quo da situação. Eu ainda quero abordar, ao longo do nosso programa hoje, as questões políticas, essencialmente, que envolvem essas questões, mas antes eu gostaria de perguntar ao professor Flávio, com relação a, se houvesse hoje essa modificação, nessa decisão referente ao embargo, se o resultado tivesse sido diferente, o que isso implicaria em termos da realidade cubana e talvez até da própria economia mundial, o fim do embargo àquele país caribenho? Hoje, o embargo a Cuba, ele, na verdade, trouxe consequências econômicas que Cuba dificilmente conseguiria reverter de forma significativa, rapidamente, os efeitos destrutivos na sua economia. Mas, caso tivesse sido aprovado o fim do embargo, isso possibilitaria que Cuba gradativamente pudesse ter investimentos privados, pudesse efetivamente abrir seu mercado para o resto do mundo. E, de fato, você ter investimentos, como a própria União Europeia já deseja, através de parcerias econômicas que já fazem com Cuba, mesmo com o embargo. A própria China, que hoje é o 3º maior mercado para Cuba,
E o Brasil, né, de fato, Venezuela, alguns países aqui na América do Sul, já fazem um comércio com Cuba. E, de fato, isso traria para Cuba mais oportunidades no mercado internacional. E para os outros países também. Professor, aí é uma questão interessante, porque falamos em embargo, mas como o professor bem disse, existem, na verdade, negócios que são feitos efetivamente com a Ilha Caribenha. Então, qual o limite desse embargo? De que maneira nós podemos, até que ponto podemos falar de embargo e a partir de quando podemos falar de negócios que efetivamente são efetuados? Na verdade, Cuba procurou alternativas em relação ao embargo, com a implementação de uma política de substituição das suas importações. Tendo em vista que, como já foi até citado na reportagem, Cuba é um grande exportador de açúcar e ficou sem o seu grande mercado, que era a União das Repúblicas Soviéticas, né, com o fim da União Soviética, e com o embargo e o preço do açúcar caindo, ela perdeu esse potencial. E, em consequência disso, Cuba hoje ela trabalha uma liberação econômica gradativa de um capital privado, internamente, dentro da própria Cuba, evidentemente. E alguns países acabam fazendo alguns negócios, né, que não, digamos assim, não contrariem esse embargo que foi feito pelo governo norte-americano. Só que, mesmo assim, há uma limitação muito grande, porque o investimento de capital internacional em Cuba é muito limitado. Muitas das empresas que investem em Cuba hoje é porque não tem nenhuma relação comercial, ou quase nenhuma, com os Estados Unidos. E aí conseguem, assim, fazer alguns investimentos, né, em Cuba. O Brasil, por exemplo, que recentemente investiu, né, na construção de portos em Cuba, toda a tecnologia usada não pôde ter nenhuma tecnologia de origem norte-americana. Como o Brasil detém essa tecnologia, houve essa oportunidade de investimento. Então, é um exemplo de como alguns países conseguem fazer transações comerciais. Mas Cuba, principalmente em relação à sua própria população, ela se marginalizou bastante em relação a esse tipo de investimento. Hoje em Cuba já se fala em uma nova classe econômica, uma nova classe social, em que pequenos empresários mandam parte de suas receitas para o exterior, ilegalmente, claro, porque o próprio governo cubano também faz um controle muito significativo desses envios para o exterior. E empresários que têm interesse em investir em Cuba também fazem, às vezes, de forma ilegal. Então, o embargo acaba tendo este impacto negativo em Cuba, no sentido de você estar formalizando quase que uma ilegalidade. No caso especificamente, quando se fala nesse bloqueio, nós temos uma sensação de déjà vu como algo que parece que vem de uma época anterior, considerando-se a Guerra Fria. 1962 é a data desse embargo. Há sentido ainda, à luz do que acontecia no período, falar-se em embargo ainda? Por que ele permanece? Na minha opinião, nunca houve sentido o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Não há caso nas relações internacionais em que um embargo tenha funcionado decisivamente para uma mudança de regime, que era o objetivo dos Estados Unidos. Hoje a gente tem, por exemplo, a questão da Coreia do Norte também, né? O Cuba não é um caso exclusivo, específico no sistema internacional, há outros. A pressão econômica, na verdade, é o contrário. Na minha opinião, ela tem favorecido o regime da família Castro. Por quê? Porque funciona como uma desculpa, né? Bom, a economia não vai bem, é devido ao embargo. Então, a gente é impedido de comercializar no sistema internacional, nós não temos ganhos suficientes, nós não temos capacidade de trazer investimentos ao nosso país. Então, não é porque o regime não funciona bem, e sim porque nós estamos obrigados a um regime muito fechado, e isso prejudica a capacidade do regime de responder às demandas, né, da sociedade. Então, me parece que nunca houve uma adequação da resposta dos Estados Unidos aos interesses, né, pelos quais eles construíram o embargo. E por que essa insistência, digamos assim, é por uma questão de imagem perante a comunidade internacional? O que move ainda a possibilidade de manutenção desse veto perante a própria Organização das Nações Unidas? Parece-me que muito mais isso é decorrente de questões de política doméstica nos Estados Unidos do que de política internacional hoje. Existem uma série de grupos de interesse, né, de lobbies nos Estados Unidos que são frontalmente contrários, né, principalmente os lobbies
mais de direita, neoconservadores americanos, que entendem que a presidência norte-americana tem de dar respostas fortes ao sistema internacional e não pode ceder em nenhum aspecto. Declinar o embargo seria ceder, na opinião desses grupos. E esses grupos são muito importantes na eleição presidencial e nas eleições do Congresso estadunidense. Então, é uma resposta a esses grupos domésticos mais radicais. Há também muitos cubanos radicados nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida. A Flórida é um dos estados mais importantes para a eleição norte-americana. É um dos estados em que há mais votos no colégio eleitoral. E isso faz também com que esses cubanos sejam atendidos, né, no seu interesse. Esses cubanos são frontalmente contrários ao regime de Raul Castro, e eles entendem que se houvesse o fim do embargo, Raul Castro aí sim teria condições de se estabelecer mais tranquilamente no poder. Ele poderia vender para a população cubana de que ele obteve uma grande vitória no sistema internacional, e isso faria com que o seu regime se fortalecesse. Na minha opinião, não. Na minha opinião, quanto mais abertura comercial, menos condições Raul Castro teria de se consolidar no poder, menos condições ele teria de vender uma ideia, seja ela qual for, à população, porque, né, hoje em dia, com a movimentação econômica, com a movimentação redes sociais e com o número de informações às quais a população estaria aberta, no caso do fim do embargo, menos controle ele teria. Tem mais perguntas a respeito do nosso tema da semana. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco voltamos para falar mais a respeito do embargo a Cuba, no segundo programa que estamos fazendo no Direito Sem Fronteiras, para falar exatamente sobre aquela ilha caribenha, sempre objeto de debates, muitas vezes apaixonados. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Agende-se para o 5º Congresso Brasileiro de Direito Comercial, que este ano vai debater o tema Os Fundamentos do Direito Comercial, dias 9 e 10 de abril de 2015, na Associação dos Advogados de São Paulo. Informações e inscrições no site www.congressodireitocomercial.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta para continuar a nossa discussão a respeito do embargo a Cuba. Lembrando que este é o segundo programa de uma série do Direito Sem Fronteiras sobre a ilha caribenha. Eu gostaria de perguntar, do ponto de vista da própria legislação internacional, como esse embargo pode ser visto? Claro, do ponto de vista, digamos, prático na votação da ONU, pela questão do equilíbrio de forças e do poder de veto, já sabemos o resultado, como vimos em relação a essa última votação do mês de outubro. Mas o bloqueio, ele, de alguma maneira, ele desrespeita princípios que a Organização das Nações Unidas defende com relação à política internacional? É importante frisar que o embargo não está embasado em legislações de direito internacional, né? Ele é um embargo político-econômico. Então, os Estados Unidos nunca utilizaram o direito internacional como base para o embargo. Tanto é que não há descumprimento de normas se um país desrespeita o embargo. O que há é uma forte pressão econômica dos Estados Unidos. Como o professor bem colocou, as indústrias que negociam diretamente com Cuba são indústrias que não dependem de fornecimento de matérias-primas norte-americanas na sua produção. Então, nesse caso específico, funciona muito mais a política de força, nesse caso a força econômica, comercial entre os países, do que o direito. O que nós observamos é que, em termos econômicos, hoje é possível, sim, sem problema algum, Cuba firmar acordos e parcerias internacionais de comércio, né, que não vão de encontro ao embargo. Então, o que se faz hoje é sempre investimentos ou negócios paralelos ao embargo, ou seja, que, de alguma forma, os outros países, como eu havia falado antes, possam investir sem depender de nenhum subsídio, nenhum insumo produtivo, nenhum capital que seja oriundo do governo norte-americano. Um tema que foi abordado na semana passada foi com relação a um medo que existiria por parte, até psicologicamente falando, do ponto de vista da população de Cuba, ainda da memória que ainda existe em relação ao período pré-1959, no caso especificamente com a ditadura de Fulgêncio Batista e os anteriores. Há uma população, como o professor inclusive bem disse, em Miami, que faz uma forte oposição e que tem um poder de lobby inclusive muito grande dentro dos próprios Estados Unidos, já radicados inclusive naquela nação.
mas o medo de que algumas das pessoas, algumas das famílias que retornassem a Cuba, porventura, pudessem reivindicar direitos sobre terras, sobre propriedades, até negócios, dos quais eles eram detentores da propriedade, do poder anteriormente. Isso é uma realidade ou isso é mais dentro do campo psicológico? Eu faço a pergunta aos nossos convidados agora. No aspecto econômico, seria interessante se negociar isso. Antigos proprietários perderam terras, perderam investimentos e poderiam se reivindicar. Mas acredito que para Cuba não seria interessante não, pelo menos, tentar um acordo a partir do momento que o embargo não existisse mais. Até para mostrar o interesse de Cuba, né, em não se tornar necessariamente uma democracia como muitos sonham, né, tendo visto que, inclusive, em 2002, se tem hoje como se fosse uma cláusula pétrea brasileira na Constituição cubana, que eles jamais adotarão o capitalismo, né, como modelo econômico. E serão sempre socialistas. Mas, independente disso, até por conta de serem socialistas, haveria, digamos, uma redistribuição dessas riquezas que Cuba hoje conseguiria gerar se não tivesse o embargo, claro. Parece que aos poucos, à medida que vamos acompanhando essa questão e pelo próprio passar do tempo, parece que a palavra diálogo e possibilidade de acordo, ela vem se desenhando. Essa talvez seja até, já adiantando um pouco, a solução para o futuro em relação a Cuba? Eu acho que as mesmas regras que ditavam o embargo em 62 continuam ditando até hoje. A grande diferença é que os Estados Unidos não têm mais tanto controle sobre os investimentos internacionais, sobre as empresas, né, que ganharam o mundo, e principalmente sobre as empresas chinesas, por exemplo, ou no caso mais específico do nosso interesse, brasileiras, que não dependem mais de incentivos, investimentos, financiamentos dos Estados Unidos. Então, como eles controlam menos atores no sistema internacional, esses atores que eles não controlam passam a atuar livremente. Voltando a essa pergunta mais especificamente, não há outra saída para os Estados Unidos, né, não só no aspecto do embargo cubano, mas em termos de atuação no sistema internacional de modo mais amplo, que não o diálogo. A única saída que eu particularmente vejo para os Estados Unidos em relação a terrorismo, em relação a embargo cubano, em relação a negócios com países em desenvolvimento, e aí a gente pode citar os BRICS, pode citar IBAs, países asiáticos, que não diálogo. Os Estados Unidos têm de abrir diálogo em várias frentes, né? Eles já têm feito isso em algumas frentes, nesse caso específico ainda não, mas na minha opinião é questão de tempo. Situando essa questão de Cuba em relação ao contexto geopolítico da atualidade, os Estados Unidos têm uma série de frentes diplomáticas e até militares, na verdade, que já constituem um problema bastante grande, uma série de problemas muito grandes. Existe a questão do Estado Islâmico, na verdade toda a questão do Oriente Médio, já se fala quase que uma nova Guerra Fria em relação à questão da Rússia de Putin. E esse não é um problema mais que talvez os Estados Unidos gostariam de se ver livres, ainda que atendendo às suas demandas internas para poder lidar com outras coisas. Isso não acaba pesando também esse contexto geral que nós estamos vivendo na atualidade? Essa é uma pergunta interessantíssima e ela, de novo, eu vou relacioná-la com outros problemas, né? Os Estados Unidos continuam muito presos em termos de política doméstica, tanto na relação com Israel, né? Não à toa Israel foi o outro país que votou favoravelmente à manutenção do embargo, porque as relações entre Israel e Estados Unidos são muito intrínsecas e o lobby israelense dentro dos Estados Unidos, há várias literaturas comprovando isso, é muito forte. O lobby cubano também é muito forte. Então, para atender esses diversos grupos de interesse domesticamente, eles continuam tomando decisões inadequadas no sistema internacional. Gostaria de insistir ainda um pouquinho com o professor Juliano, é um outro aspecto bastante recente que pode também pode ter feito uma diferença grande, a minha pergunta exatamente em relação a isso, é a vitória republicana no Congresso norte-americano, tirando uma maioria ainda que pequena que o Partido Democrata de Barack Obama tinha. Isso também, com certeza, é um elemento determinante em relação a essa questão da política interna. Sem dúvida. E esse é um elemento que tende a fazer com que essas grandes mudanças de rotas que são necessárias para os Estados Unidos, essa abertura ao diálogo, seja mais difícil. Os republicanos tendem a se aproximar de uma visão mais conservadora da política internacional. Apesar de que muitos democratas também têm essa linha mais conservadora, em geral, né, se a gente for fazer uma média da posição de um partido e de outro, os republicanos são mais conservadores que os democratas. Isso faz com que
a manutenção do embargo seja uma tendência, ao menos nos próximos 2 anos. Esse diálogo, como você questionou, ele será uma tendência, não de curto prazo, né? Uma questão de médio e longo prazo. Não dá para nós mensurarmos exatamente quando que efetivamente nós poderemos ter o fim do embargo. Mas, recentemente, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa de opinião por um órgão de opinião, uma empresa privada, e que 56% dos norte-americanos desejam o fim do embargo. E o que vem se questionando, como o professor frisou bem, essa aproximação da Rússia, da China com Cuba, faz com que os Estados Unidos tenham algum receio no sentido de deixar de ter um controle maior em relação a Cuba, justamente porque o embargo ele está cada vez mais sem a sua sustentação. Hoje, o que se discute, qual é o grande motivo de se manter esse embargo? Porque Cuba não é ainda uma democracia. Mas, em contrapartida, o embargo causa grandes lesões aos direitos humanos daquela população, da sociedade cubana. Então, as aproximações econômicas de Cuba em relação à China e Rússia, e inclusive até próprio Canadá, Brasil, México e Venezuela, como já tinha citado, podem fazer com que os Estados Unidos fiquem isolados nessa relação aí, de comercial com Cuba. Para encerrarmos, a história, na verdade, é um livro que as suas últimas páginas estão sempre em branco. Podemos ter, eu perguntaria, nós podemos ter uma mudança de regime, nós podemos ter um desenvolvimento econômico de produtos que nunca se imaginou, os charutos e o rum cubano continuarão sendo produtos de sucesso? Aí vem a minha pergunta, é possível se fazer alguma previsão ou é um exercício de futurologia, no caso, bastante perigoso? Cuba já está tentando fazer mudanças significativas no sentido de pequenas aberturas comerciais. E essas pequenas aberturas comerciais justamente não vislumbrando uma mudança nem tão cedo do fim do embargo. Então, por mais que haja essa expectativa econômica, não há como a gente afirmar que haveria uma mudança significativa em relação aos Estados Unidos e Cuba. Mas Cuba, o modelo socialista de Cuba hoje já não é tão socialista assim, no sentido de não aceitar de forma alguma o capital privado em sua economia. O regime vem abrindo, vem decretando aberturas, a passos curtos, pequenos, mas são passos constantes. Então, ao longo dos anos, a gente vem observando esse movimento de abertura. A posição da comunidade internacional com relação a Cuba já é mais flexível, na própria OEA, é importante lembrar, em 2009, houve uma votação favorável à reentrada, à reinserção de Cuba na OEA. Vem se aproximando de outros países no sistema internacional cada vez com mais evidência, Brasil, China, Rússia, são vários os exemplos. O Barack Obama já se colocou favorável ao diálogo com o regime de Raul Castro. Então, esse processo de abertura ele vem ocorrendo e eu acho que existe uma forte tendência a que ela continue, a que essa aproximação continue ocorrendo nos próximos anos. Quando ocorrerá o fim do embargo? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. É muito difícil a gente prever uma data exata, mas eu vejo isso como uma tendência no médio prazo, vamos colocar assim. Me parece que, se houver o fim do embargo, a sustentação do regime de Raul Castro será cada vez mais difícil. A gente tende a observar uma mudança de regime se houver a ruptura do embargo. E aí vem a outra pergunta de 10 milhões de dólares. O que a gente terá em Cuba depois desse regime? É um país que não está acostumado com democracia, é um país que desde 59 vive, e antes até com Fulgêncio Batista, como já foi colocado hoje, também a gente não tinha uma democracia. Então, é um país cuja população não está acostumada a um regime democrático. E uma democracia só se consolida com muito tempo. Nós aqui no Brasil ainda estamos em fase de consolidação, já adiantada, mas ainda em fase de consolidação da nossa democracia. Então, é algo que leva muito tempo. Essas mudanças no sistema internacional, na política internacional, levam muito tempo para ocorrer. Acho que estamos nesse processo, vivendo esse processo, mas ainda, para que ele se concretize, para que a gente imagine uma democracia em Cuba, haverá ainda tempo.
vamos continuar acompanhando a elaboração das páginas da história, sempre o Direito Sem Fronteiras, um espaço aberto justamente para o debate em relação a questões como essa. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu conversei com o advogado e professor de Relações Internacionais, Juliano Cortinhas, e também o economista e professor de Economia e Políticas Públicas, Flávio Pereira de Souza. E você, amigo da TV Justiça, para participar, envie a sua sugestão para direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!